Um homem socou uma criança de 4 meses porque acreditou que essa criança era um bebê reborn. Eu não falei sobre isso, mas hoje surgiu aqui a matéria, então eu vou comentar para vocês. Está no portal Terra, eu vou ler para vocês a matéria. Não se preocupe em ler, mas se quiser conferir a fonte é o portal Terra e todas as outras mídias de notícia que dizem que um homem, ao se sentir incomodado porque um casal furou uma fila por ter uma criança no colo, e aquela criança tão bonitinha, tão quietinha, era um bebê reborn, mas o homem foi lá para conferir e começou a cutucar a criança e de repente deu um cascudo, um tapa, um croque, um soco, não sei, vou ler para vocês, na testa da criança, o que ocasionou na criança uma lesão, e o homem foi preso. Claro, é óbvio, não somente devia ser preso esse imbecil, mas também todas as pessoas que estão na rua, pessoas adultas que estão na rua com um bebê reborn, porque é digno de hospício. Uma pessoa que transita na rua, que leva uma criança falsa dessa, no caso de quem usa esses bebês reborn, em hospitais, em postos de saúde, são pessoas que, não sei, precisam de uma louça para lavar, precisam de um quintal para varrer, precisam de alguma coisa. Isso aqui ficou bastante complicado nos dias de hoje, mas se você tem uma pia cheia de louça para lavar, você não tem tempo a perder nesse mundo de bebês reborn. A matéria está no portal Terra, eu vou ler para vocês aqui, porque eu gosto de matar a cobra. E homem agride bebê de 4 meses, acreditando ser boneca reborn. A família viveu um momento de terror a ter filha de 4 meses agredida por um homem que confundiu a bebê. O agressor foi preso. Na matéria de Letícia Couto, do portal Terra, que diz que a febre do bebê reborn, boneco que parece uma criança real, invadiu as novelas, mas não tem agradado o público de casa e virou caso de polícia. Na noite dessa quinta-feira, ontem, um homem de 36 anos foi preso em Belo Horizonte após agredir um bebê de 4 meses que ele acreditava ser um reborn. Tudo aconteceu na fila de um trailer de lanches, onde os pais do bebê aguardavam o atendimento. O homem se aproximou e começou a brincar com a criança para confirmar se era de verdade. Os pais garantiram que a criança era real. Mesmo assim, o homem não acreditou. O bebê estava no colo da mãe quando levou um tapa na cabeça que causou um inchaço na região. Imediatamente, as pessoas que estavam no local imobilizaram o agressor e acionaram a polícia. Momentos depois, os oficiais chegaram no local e prenderam o meliante por lesão corporal. No depoimento, ele alegou que o casal usou a bebê reborn para furar a fila. O menino de 4 meses foi levado ao hospital e estava bem, mas ficou em observação médica, já que a agressão podia causar perigo maior à saúde da criança. É brincadeira. É brincadeira, mas é verdade. As pessoas estão idiotas. Não somente quem se importa, como eu falei com vocês, porque se eu estou na rua, em qualquer lugar, e tem uma idiota, uma imbecil com uma criança reborn no braço, eu vou querer manter distância dessa pessoa, porque para mim essa pessoa é doente, então eu vou querer manter distância. Se é um casal de doentes, eu vou manter mais distância ainda, porque, meu amigo, nessa vida, quem passa desapercebido, passa melhor. Tá falando aqui um cara com um vídeo no YouTube, mas é verdade. Se você não arrumar encrenca, não procurar encrenca, se você não ser motivo de perturbar o caminho de nenhum doido nessa vida, você consegue ir um pouquinho mais além do que normalmente aqueles que se incomodam, que se implicam e querem tirar tudo a limpo. Porque, em primeiro lugar, eu não acredito que existam pessoas tão facilmente influenciadas por rede social a ponto de saírem assim a esmo. Que tem um vídeo no TikTok, que tem uma brincadeira aqui no YouTube, que alguém fez uma postagem de repente em alguma coisa parecida um hospital, pode até ser que eu acredite, mas acreditar que uma mulher já adulta sai com uma criança reborn e quer se fazer passar como se aquilo ali fosse verdade, aí para mim já é o cúmulo da imbecilidade, da idiotice. Eu sei que as pessoas estão idiotas, as redes sociais idiotizaram mais ainda a humanidade, porque isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Está todo mundo sendo guiado pelo maldito celular, e aí no caso por redes sociais, por vídeos, por shorts, por reels, enfim, por
vídeos curtos que fazem a pessoa definhar o cérebro e perder a sua própria essência. Quer dizer, a pessoa vive sendo apenas uma função, uma consequência de metadados, de algoritmos e consumidor desse tipo de coisa que favorece, é claro, as grandes empresas, a minoria que manda nesse mundo, a classe dominante que fica bem no topo da pirâmide, porque essa é a real pirâmide social. Quem está lá em cima, que ocupa muito menos espaço, que tem muito menos despesa, ganha muita grana naqueles que estão descendo a pirâmide, que estão lá embaixo segurando os rodapés, pintando os rodapés, carregando essa gente nas costas. E disso você tem não somente bebês reborn, mas tudo que é tipo de coisa que você vê fomentar aqui no YouTube, dado a várias ramificações, não somente de conteúdo, de bobagens sociais, como aqueles que parecem até um pouco mais pertinentemente sérios, acaba tudo virando a mesma coisa, tudo a mesma massa. É um bocado de gente querendo levar vantagem em cima de outras pessoas, difundindo suas ideias, seus ideais, suas militâncias políticas, para que você seja apenas uma marionete neste mundo aí. E aí você sai para a rua e vê uma mulher com uma criança bonitinha no braço, quietinha, caladinha, e você que é um idiota, um imbecil, um consumidor de conteúdo imbecil aqui do YouTube ou dos TikToks da vida, acredita que aquilo ali pode ser aquilo que você viu na internet, e você vai, pior do que isso, se incomodar com a pessoa que, se não é real, é um doente, que você deveria ter piedade, ter dó, olhar com um certo desdém até, se fosse o caso, porque carece de, se não de desprezo, porque fica muito snob da parte da gente, mas um pouco de, sei lá, um olhar de misericórdia, ou do tipo assim, coitadinho, né? É uma pessoa infeliz, é uma pessoa deprimida, uma pessoa que não conseguiu encarar a vida do jeito correto, não tem responsabilidade com coisas reais, prefere viver na falsidade, embora a gente saiba que isso acontece não somente com os bebês reborns, mas com quase tudo nessa vida. As pessoas preferem a mentira, preferem a falsidade, preferem aquilo que parece, mas que não é. Então tá aí, o cara tá preso, o pedido de revogação da prisão foi recusado, e ele continua preso, vai ficar preso até aprender a se comportar, ou pelo menos a não se importar com quem está na rua, ou com a boneca, ou com um bebê reborn. Tem pessoas que se satisfazem com plástico, então vai fazer o quê? É a vida. Até o próximo vídeo.